Kumoko era uma garota solitária, considerada feia e constantemente humilhada por todos ao seu redor, até que num único instante um feixe de luz atravessou o céu e explodiu toda a sua escola, exterminando todo mundo. E quando ela percebeu, havia renascido como um aranha em um mundo de fantasia. E eu tenho um amigo que tem pavor de aranhas, e só de ver isso aqui ele ficaria louco. Agora ela tá toda equipada com um sistema de níveis e habilidades que lembram claramente um hack de RPG. É como se ela estivesse jogando Elden Ring toda cheatada. Os seus poderes são capazes até mesmo de enfrentar os dragões mais fortes daquele mundo. E se você também quiser reencarnar num mundo de fantasia, deixa o like e o seu comentário aí embaixo. Fala pra gente que bicho você gostaria de ser se você reencarnasse. Eu com certeza queria ser um rato. Mas bora continuar logo isso aqui. Assim que ela saiu do ovo, a primeira cena que ela testemunhou foi assustadora. Os seus irmãozinhos estavam devorando uns aos outros e sem entender nada, ela tentou fugir daquela carnificina. Mas uma aranha gigantesca surgiu diante dela, pronta pra matá-la naquele mesmo instante. Aquela era a sua mãe, e pra ela, a Kumoko não passava de comida. Desesperada, correndo pra sobreviver, ela desejou no fundo da sua alma ter uma habilidade apelona, igual aquelas de animes overpower. Foi então que uma voz ecoou dentro da sua mente, oferecendo a opção de gastar 100 pontos de habilidade pra aprender o Aprissal. Ela acabou aceitando sem hesitar, e se aquilo realmente fosse um Isekai, aquela habilidade seria a chave pra sua sobrevivência. Mas esse mundo aqui não é tipo do Isekai do Slime ou do Isekai da máquina de vendas. Esse é na verdade um mundo todo ferrado, então sua sonhada habilidade de avaliação na realidade é totalmente inútil, ela serve apenas para identificar objetos. Então ela acabou de desperdiçar todos os seus pontos numa habilidade que faz ela ver o nome das coisas. Absurdo. Agora, sem recursos nenhum, ela precisava encontrar comida, porém o labirinto onde ela havia nascido era infestado de criaturas extremamente perigosas. Cada um é mais mortal do que a outra, e ao tentar procurar outro caminho, ela viu pés humanos e acreditou que finalmente encontraria alguém que pudesse ajudá-la. Mas chegando perto, ela percebeu que o humano era apenas o cadáver do seu próprio irmão. A cena foi tão chocante que ela acabou perdendo o controle e acabou se mijando. Mas como ela é uma aranha, na realidade só sai fio branco de seda. Só falta essa aranha começar a gritar Guaraná que vai ficar igual uma certa aranha de um jogo aí. Continuando com a sua própria teia, ela acabou construindo um pequeno abrigo, reforçado com o máximo de defesas que conseguiu imaginar. Mas a fome extrema enfraqueceu sua estrutura, fazendo tudo desabar. Então sua única alternativa era terrível, devorar os seus próprios irmãos mortos. Antes que sua vida chegasse a zero, ela começou a comer o corpo do seu irmão. E ao terminar, o sistema anunciou sua nova habilidade, Kin Eater. Essa habilidade veio no nível 1, e junto dela o destravamento da habilidade proibida Tabu, além da magia Herege. Intrigada, ela tentou descobrir como utilizar esse tipo misterioso de magia. Pensando ter uma ideia genial, ela concentrou toda a sua energia e tentou invocar essa magia Herege. E passado algum tempo, Akumono percebeu que um sapo havia ficado preso em sua teia, mas o monstro reagiu lançando uma substância química diretamente contra o seu olho, cegando parte da sua visão. O sapo continuou tacando veneno nela, mas quando a Akumono desbloqueou a resistência a ácido nível 1, ela passou a desviar dos ataques com mais precisão, até finalmente conseguir dar uma mordida. E ela tá parecendo um Reinhardt de ReZero, a cada tempo que passa ela vai ganhando uma benção nova, nesse caso aqui habilidade. O sapo tava em desespero já e cuspiu veneno no seu corpo todo, mas mesmo ferida, a Kumoko jurou que ele se tornaria sua comida. Saltando de um lado pro outro, ela desviou de cada ataque, e quando encontrou uma brecha, atacou por trás, cravando suas presas na nuca do monstro e finalizando ele rapidamente. Quando ela venceu, até fez uma dancinha do Fortnite para comemorar, mas ao provar a carne, ela percebeu que era uma das piores coisas que ela já havia colocado na boca. Ainda assim, era o suficiente para ela se manter viva, e sobreviver significava suportar qualquer nojo. Com o passar dos dias, ela capturou cada vez mais sapos, trazendo todos para o seu abrigo recém-construído. Quando ela atingiu um certo limite, a sua habilidade de presas venenosas evoluiu para o nível 2 e seu corpo começou a se transformar. O sistema então anunciou que a Kumoko havia alcançado o nível 2, fazendo todas as suas habilidades melhorarem e suas feridas serem curadas. Ela mal teve tempo para comemorar, já que notou que uma das suas teias havia capturado outra criatura, mas dessa vez foi um ser humano. O homem lançou um explosivo incendiário, queimando sua teia inteira e escapando, deixando para trás um ovo misterioso. A sua frágil casa acabou sendo destruída, mas a Kumoko não desistiu. Ela reconstruiu tudo, criando uma nova base, com algo que lembrava uma cozinha, uma sala e um quarto. Além disso, ela montou um sistema de alarme que vibrava quando algum monstro era capturado. Porém, o seu estômago avisou que ela já estava faminta, e para inaugurar sua nova casa, ela decidiu que era o momento perfeito para devorar aquele raro ovo que havia ficado para trás. No entanto, quando ela tentou abrir o ovo, ela percebeu que o negócio era mais duro que aço, então usou sua técnica genial de jogá-lo no chão com toda a força possível. Mesmo assim, o ovo continuou intacto, e curiosa sobre que tipo de ovo era aquele,
dele, Akuma usou a habilidade de avaliação. E pra quem pensava que essa habilidade era inútil, a habilidade simplesmente informou que aquilo era um ovo. Realmente essa habilidade é uma merda. Mas pelo menos depois de fazer isso, a habilidade finalmente alcançou o nível 2, e identificando o objeto como um ovo de dragão do limiar. Já foi mais útil, mas mesmo assim ela não conseguia fazer nada, então decidiu guardá-lo por enquanto. E enquanto ela brincava, percebeu que todos os alarmes estavam disparando e um incêndio começava a consumir a sua casa inteira. Os humanos haviam retornado com tochas para queimá-la viva, então Akuma começou a fugir de todos eles, mas eles continuaram perseguindo ela sem parar. E enquanto ela tentava se esconder para recuperar um pouco da energia, Akuma começou a chorar. Tudo que ela conseguia fazer era correr, enquanto a sua casa ardia em chamas. Era exatamente igual na sua vida anterior. Ela foi atacada por todos sem ter um lugar onde pudesse morar e permanecer, sempre vivendo em miséria. Mas ela se recusava a fugir novamente, prometendo que ficaria mais forte e que nada do que ela dava valor vai ser tirado dela outra vez, e assim ela começou a evoluir novamente. Semanas se passaram enquanto ela lutava contra sapos e lagartos, porém todas essas batalhas deixaram claro que ela era a criatura mais fraca daquele mundo. Então ela decidiu retornar ao labirinto para testar uma nova estratégia, e ao se aproximar de um monstro ela passou a disparar teias à distância, evitando o contato físico direto. Essa era uma tática bem covarde, mas Akuma não se importava, já que a sobrevivência é tudo que importa. Enquanto ela explorava, ela ouviu um som assustador vindo das profundezas do labirinto, e centenas de monstros começaram a correr em sua direção. Toda a sua energia foi drenada, mas milagrosamente ela conseguiu escapar. Ela pensou em várias maneiras de enfrentar os seus inimigos, mas quando ela ouviu um som esquisito ao redor, ela lançou sua habilidade de avaliação. Ela acabou vendo uma enorme serpente que quase esmagou seu corpo contra o chão. Não importava para onde ela tentasse correr, a cobra estava sempre prestes a esmagá-la. A única opção dela era fugir, mas Akuma havia prometido que nunca mais fugiria, então ela iria usar tudo que tinha para derrotá-la. Utilizando as suas teias, ela começou a desviar dos ataques, enquanto montava algumas armadilhas para causar danos aos poucos. Porém, com o único golpe da cauda da serpente, ela quase esvaziou toda a sua barra de vida, e nos instantes antes de ser derrotada, Akuma se lançou contra o pescoço do monstro, tentando mordê-lo até finalizá-lo. Em resposta, a serpente esmagava a cabeça no chão repetidamente, tentando esmagar Akuma junto com ela, mas não estava dando muito certo não, já que ela resistiu bastante. E antes que a sua vida chegasse a zero, ela cravou suas presas ainda mais fundo, derrotando finalmente a serpente gigante. Ela gritou exausta, mas foi vitoriosa, e sua experiência ultrapassou o limite novamente. Ela se elevou ao nível 10. Sua pele começou a se renovar, e 12 das novas habilidades foram finalmente desbloqueadas. Além disso, ela poderia evoluir de seu estágio de pequena aranha inferior, recebendo duas opções: ela ia se tornar um monstro inferior ou um monstro pequeno, e sem saber o significado exato daqueles termos, ela decidiu que a versão inferior aumentaria o seu tamanho, enquanto a versão pequena a transformaria em uma espécie mais avançada, mantendo seu corpo compacto. Ela optou então para evoluir para o pequeno, perdendo a consciência logo em seguida. Após várias horas adormecida, Akuma acordou, mas sentiu que seu corpo não havia mudado em nada, e também acabou voltando para o nível 1, e toda sua energia também havia sido consumida. Só deu ruim aqui. Logo depois, ela começou a devorar a serpente gigante que derrotou, e com essa nova evolução, tinha que comer muito mais do que antes, e sua estamina subia mais devagar também. Porém, ela também havia adquirido várias novas habilidades, como controles de fio que permitia ela agir como uma verdadeira aranha da vizinhança, e também uma habilidade de detecção que revelava os inimigos antes que eles a encontrassem. Mas ao usar a detecção pela primeira vez, a cabeça dela quase explodiu diante da quantidade absurda de monstros ao redor. Parece bastante com o sentido aranha. Bom, assim que ela passou a confiar mais no seu controle de fios para derrotar seus oponentes, ela conseguiu derrotar 10 monstros em sua nova forma, alcançando finalmente o nível 2. A sua habilidade de avaliação já havia chegado no nível 6, e foi então que ela percebeu que naquele mundo o nível 10 provavelmente era o limite de qualquer evolução. Por isso ela decidiu testar sua habilidade de avaliação agora, e ela estava incrivelmente poderosa. Usando esse poder em si mesma, ela conseguiu enxergar todos os seus atributos e descobriu que sua velocidade era quase 10 vezes maior do que qualquer outro status. Assim que terminou, ela sentiu um grupo de humanos se aproximando pelas suas costas e começou a correr desesperadamente para salvar sua própria vida. Mas eles não desistiam. A caverna estava repleta de armadilhas colocadas por monstros. Eventualmente, ela viu 3 criaturas azuis bloqueando o caminho, mas conseguiu escapar por pouco, acreditando que eles atrasariam os humanos por algum tempo. Porém, antes mesmo de perceber, Akuma escorregou e despencou pelas profundezas do abismo. Enquanto caía rumo ao seu possível fim, ela tentou usar os seus fios para amortecer o impacto, mas acabou sendo arremessada contra a parede. Mas ao menos agora ela estava caindo mais devagar.
Mas então 3 abelhas gigantes começaram a voar atrás dela, então Akuma mal conseguia pousar sem virar uma poça no chão. De repente começou a tocar a música de boss do Dark Souls e ela viu 3 serpentes enormes que começaram a lutar contra as abelhas. Então ela foi tentando se esgueirar pra longe, porém Araba, o poderoso dragão da terra, surgiu. Nenhum daqueles monstros era sequer capaz de arranhá-lo, e com um único golpe ele aniquilou todos eles, e aqui a gente já vê o chefão final. Akuma tentou fugir mais uma vez, mas o olhar do Araba atravessou sua alma. Quando ela se preparava para seus últimos momentos, Araba simplesmente se virou e foi embora, deixando para trás apenas a cratera formada pelo seu poder absoluto. Akuma entendeu que da próxima vez que cruzasse com ele seria o fim, então tudo que ela podia fazer era depender da sua habilidade de furtividade para não ser vista, então ela voltou a correr. Por horas ela percorreu aquele caminho miserável, vendo apenas monstros absurdamente fortes devorando uns aos outros. Enquanto ela se escondia para sobreviver, dias se passaram sem que ela pudesse dormir, e sua barra de fome estava quase zerada, até que finalmente ela encontrou um ninho de caramujos fraquinhos e se perguntou por que ninguém os devorava. Então ela decidiu comer um, e com uma única mordida o óbvio aconteceu, seus pontos de vida desapareceram e Akuma morreu. Então obrigado todo mundo por acompanhar esse vídeo até aqui, fica com Deus, valeu, falou. Tô brincando, esse vídeo ainda não acabou não. Ela conseguiu puxar por um fio a sua própria alma de volta pro seu corpo e percebeu o quão perto esteve de morrer de verdade. E sem luz dentro daquela caverna, ela já não fazia ideia de quanto tempo estava vagando por ali, mas acabou reencontrando aquelas criaturas parecidas com sapos. Essa era a primeira refeição decente que encontrava no extrato inferior, então os derrotou facilmente e ganhou o título de Mestra do Veneno. Com esse novo título, ela podia conjurar agora a magia do veneno, mas tudo que lhe importava era devorar cada um deles até seu último pedaço. Quando ela terminou, resolveu investigar a magia recém-adquirida e decidiu testá-la novamente. Dessa vez, um painel de habilidade realmente apareceu e ela pôde usá-la. Embora o gasto de MP fosse bem alto, ela considerou que a magia era praticamente inútil. Pensando que aquilo era ainda mais inútil que sua vida anterior, ela apenas observava a grama ao seu lado de fora, sem nunca poder tocá-la. Mas quando ela estava no meio do caos, não tinha como voltar àquilo que era antes. No instante que ela terminou seus devaneios, ela notou um macaco gigante se aproximando. Ela até tentou evitar ele, mas o grupo inteiro surgiu correndo e devastando tudo. Ela tentou passar despercebida, mas ao pousar, um macaco estranho apareceu e quase esmagou ela ali mesmo. Ela desviou de todos os ataques por muito pouco, então saltou e tentou prender os braços da criatura com sua teia. Quando o macaco a agarrou, ela começou a girar violentamente pelo ar. Akuma conseguiu cortar sua própria teia para soltá-lo, fazendo o macaco rodopiar e se enroscar completamente no processo. Ela então cravou as suas presas profundamente na nuca do bicho, e o monstro soltou um grito brutal antes de cair finalmente morto. Sobrou nada. Com os pontos de experiência que ela recebeu, Akuma finalmente alcançou o nível 4. Exausta, ela se afastou em busca de um local para dormir pela primeira vez em semanas. Mas de repente, um barulho ecoou pelo ambiente inteiro. Esse era um aviso para todos os outros daquela espécie. Logo, uma multidão de macacos começou a se reunir abaixo da área onde Akuma estava tentando descansar. A coitada não tem um minuto de paz. Todos eles começaram a escalar em sua direção, então ela tentou subir ainda mais longe. Os macacos, no entanto, começaram a arremessar pedras para impedir sua fuga, e sem saída ela percebeu que teria que lutar. Akuma começou a criar redes para bloquear as pedras antes que a atingissem. Ela se perguntou o que poderia derrubar sobre eles para se salvar, até que ela se lembrou da habilidade de síntese de poções. Imediatamente ela começou a conjurar os feitiços de veneno contra os inimigos, mas o seu MP acabava muito mais rápido do que ela conseguia matar os bichos. Então, para ganhar um pouco mais de tempo, ela começou a prendê-los nas paredes com sua teia. Mesmo assim, o número deles continuava crescendo, e Akuma percebeu que aquela batalha só iria terminar quando todos fossem eliminados. Por mais que cada um daqueles monstros fosse superior a ela em força bruta, Akuma estava determinada a derrotá-los. Com essa nova determinação, um dos macacos agarrou um dos seus braços e o arrancou. 3 deles saltaram contra ela enquanto ela estava imobilizada, mas no último instante, Akuma subiu de nível, e quando os 3 desferiram o golpe fatal, ela já havia saltado da parede, deixando apenas sua casca antiga para enganá-los. Ainda assim, eles continuaram perseguindo ela. Um deles conseguiu agarrar sua perna, mas Akuma lançou uma rage para aprisionar a todos de uma vez. Depois que ela começou a derrubar os demais, 2 tentaram flanqueá-la, mas ela usou suas teias para amarrá-los a um pilar pontiagudo e derrubá-lo. Essa escultura caiu nos macacos que estavam embaixo, e tudo fazia parte do plano dela. A parede inteira da caverna desabou sobre o grupo restante, e seu nível subiu rapidamente pro 7, mas a horda não havia acabado ainda. 3 dos que restaram eram versões evoluídas daqueles da espécie. Akuma tentou repetir a mesma estratégia, mas um deles lançou um pedregulho enorme em sua direção. Ela voltou a disparar teias contra a parede, reduzindo um pouco da quantidade de inimigos, para então enfrentar apenas os 3 evoluídos. Mas um deles correu para trás e
iniciou um salto em alta velocidade, e com a distância encurtada rapidamente, Akuma lançou pedras contra ele e tentou enroscá-lo para arremessá-lo, mas o macaco ágil do jeito que é conseguiu escapar. Então ela usou sua magia de veneno para fazê-lo engolir toda a substância viscosa que conjurou. O segundo macaco já estava no ar, avançando contra ela, então Akuma rapidamente lançou sua rede sobre ele e também o fez beber o seu veneno, sobrando apenas um. Ela procurou em toda a área, mas o último estava logo atrás dela e conseguiu arrancar metade do seu corpo com uma única mordida. O seu HP despencou para 0 e sua visão começou a ficar turva, mas antes que desabasse, Akuma avançou contra ele e enfiou o seu feitiço de veneno na boca do monstro, eliminando ele. Ao cair, pronta para aceitar sua morte, a experiência acumulada fez ela atingir o nível 9. E se vocês bem se lembram, quando ela evolui, o seu corpo basicamente se regenera por completo, então foi isso que aconteceu aqui. Então agora que tudo terminou, ela decidiu devorar os macacos que estavam por ali. E assim que ela deu a primeira mordida, ela começou a chorar. Era a coisa mais deliciosa que ela já havia provado nesse mundo, com um gosto idêntico ao de um peixe, e em segundos ela devorou tudo. Depois dela derrotar o último macaco, Akuma adquiriu a habilidade de clarividência, mas achou que seria inútil se comparado à sua percepção, já que se um ataque viesse da água, ela ficaria indefesa. E foi nesse exato momento que o Minguia surgiu, uma criatura com todos os seus atributos chegando perto dos 4 dígitos. Mas havia algo muito estranho na forma como ela se movimentava. Era como se Akuma conseguisse enxergar um pouco do futuro, e aí ela entendeu, esse era o poder da clarividência. Agora, prevendo cada movimento da criatura, se tornou muito mais fácil de desviar. Então a Enguia ativou sua habilidade diária para impedir que Akuma continuasse desviando. Ela pensou que a criatura havia drenado todo o seu MP com esse ataque, mas só metade havia sido consumida. Foi então que Akuma continuou desviando até que o MP da Enguia finalmente chegasse ao fim. Nesse processo, suas habilidades de proeficiência evoluíram ainda mais enquanto ela corria. Quando a Enguia tentou um golpe horizontal, sua clarividência recém-evoluída permitiu que ela desviasse ainda mais rápido. Porém, quando os ataques vieram de cima, ela não conseguiu se esquivar a tempo. Prestes a ser torrada viva, Akuma ativou a conferência de energia, começando a se mover entre os pilares do labirinto como uma espécie de Tarzan aracnídea. Ela gastou toda a sua estamina e seus fios se tornaram muito mais resistentes. E também eles ficaram temporariamente à prova de fogo. Só que a Enguia lançou uma rajada ainda mais forte que acabou queimando os seus fios. Mesmo assim, Akuma insistiu, se escondendo atrás das rochas e evitando o pior. Quando ela conseguiu se recompor, estranhou o desaparecimento da criatura, até que a sua clarividência detectou o próximo ataque dela e ela conseguiu desviar por um triz. Agora que a Enguia estava em solo firme, Akuma passou a evitar todos os seus golpes usando sua velocidade absurda, até que ela finalmente encontrou uma brecha para injetar o seu veneno diretamente na boca da criatura, derrubando ela instantaneamente. Esse veneno dela é roubadaço. Toda a carcaça do bicho estava destruída, mas ela acreditava que ao menos subiria de nível depois de vencer um monstro tão poderoso. Só que a Enguia usou uma habilidade chamada troca de vida para recuperar o seu HP. Ela adquiriu essa habilidade durante o combate, e vendo isso, Akuma decidiu finalizar tudo o mais rápido possível. Ela usou suas teias para amarrá-la e começou a despejar veneno sobre a criatura. Era o seu último recurso e ela acabou desmoronando no chão, quase sem nenhum HP. No entanto, o sistema elevou imediatamente o seu nível de 7 para 10 e o seu corpo iniciou sua nova fase de mudança de novo. Todos os seus atributos principais subiram drasticamente e ela havia cumprido as condições para evoluir. Ela se sentou e pensou se deveria ou não evoluir naquele momento, e sem o lar para se esconder, ficaria totalmente vulnerável. Então ela resolveu verificar suas opções, e se ela evoluísse para uma classe específica que eu esqueci o nome, ela ganharia o título de Arauto da Desgraça em um enorme potencial de combate. E que título maneiro! Além disso, ela não precisaria se preocupar em crescer de tamanho, então essa opção é perfeita para ela. Antes de iniciar esse processo, ela decidiu usar o cadáver da Enguia como abrigo durante a hibernação. As escamas seriam uma ótima defesa, então ela arrastou o corpo em círculos para montar algo que só poderia ser descrito como uma casa cadáver, e ali ela iniciou sua evolução. Algumas horas depois, Akuma emergiu em um corpo totalmente transformado, coberto de espinhos, e começou a cavar o corpo da Enguia com suas novas escamas. Seu status revelou que ela agora possuía 30 habilidades novas, e suas garras agora dissecavam o alimento com facilidade, permitindo que ela consumisse a segunda melhor refeição de toda a sua vida. Num piscar de olhos, ela já tinha devorado tudo, e até se perguntou se a comida era tão boa que ela havia apagado por um instante. Mas ao invés de se preocupar, ela voltou a analisar quais habilidades ela deveria desbloquear. Entre elas estava a perseverança, que permitia ela consumir o seu MP em vez do HP antes de chegar a 0. Achando isso completamente quebrado, ela desbloqueou a habilidade, gastando todos os seus pontos. Só que seu nível de tabu também subiu 2 níveis, liberando a habilidade de anulação de heresia. Do outro lado, vemos o Uko avançando contra o Shun, querendo entender por que ele vinha acumulando tantos pontos de habilidade até agora. As chamas
chamas que envolviam sua espada quase queimaram o Shun. Enquanto ele aparava os golpes, o Hugo acabou declarando que um dia ele iria ser rei. Por isso, ele precisa eliminar qualquer um que ouse ficar em seu caminho. Os assassinos que ele contratou logo iriam matar os outros reencarnados por ali e soltariam um monstro para colocar a culpa nele. Mas o Hugo afirmava que iria fingir ser o herói que derrotou o monstro sozinho para vingar seus companheiros, e sua reputação iria explodir instantaneamente. Ele chamou as habilidades do Shun de pateticamente fracas e avançou, desviando de todos os ataques. Nenhum golpe do Shun conseguia causar dano a ele, e o Hugo esmagou contra uma árvore. As chamas da sua espada ficaram ainda mais fortes e ele se despediu, certo da vitória. Porém, no último instante, um Redemoinho lançou para longe e a professora apareceu e falou que ele havia ido longe demais, explicando que já tinha lidado com todos os capangas dele, incluindo o monstro. Quando se aproximou, Hugo tentou atacá-la, mas ela o derrubou com a rajada de vento. Ele caiu no chão humilhado e a professora então requisitou privilégios de regente e forçou Hugo a aceitar. Imediatamente todos os atributos despencaram e todas as suas habilidades desapareceram. A única coisa que restou foi uma fórmula matemática toda esquisita, e eu tenho certeza que meu amigo Renato ia saber o que é isso. Enquanto isso, Akumo havia elevado todas as suas habilidades e evoluído sua visão aprimorada para visão telescópica. Ela achou o nome ridículo, mas quando testou era como se possuísse vários campos de visão ao mesmo tempo. Com seu segundo cérebro, isso a tornava ainda mais formidável, e dias de treinamento começaram a passar. O seu corpo chegou no nível 3 e com sua habilidade de vida evoluindo para longevidade. Akumo perguntou ao cérebro do corpo se ela conseguiria combinar o olho maldito com a visão telescópica, permitindo ativar o efeito à distância. Além disso, sua habilidade de detectação finalmente chegou ao nível 10, mas assim como a habilidade de avaliação, nenhuma delas evoluiu. Akumo acabou ficando bem frustrada e torceu para ganhar alguma compensação, tipo um superpoder ou algo do tipo. Assim que ela pensou nisso, o ruído da interferência retornou e um som de alerta preencheu sua mente. O sistema se manifestou, declarando que a administradora Senior D havia recebido seu pedido e evoluiu todas as suas habilidades para o tipo sabedoria. Akumo agora carregava o título de regente da sabedoria e seu tabu subiu pro nível 8. Eu tô falando, essa aranha aqui é basicamente o Reinhardt desse mundo. Tudo que ela quer, ela ganha uma bênção. Ela acabou observando as novas habilidades e percebeu que aquilo não era normal. Até agora ela vinha adquirindo skills como se estivesse em um jogo, mas aquilo definitivamente não era muito um jogo não. Ao ouvir o nome Administradora D, ela entendeu que alguém havia criado uma habilidade específica para ela, só porque reclamou. Se isso fosse verdade, então existia uma espécie de divindade controlando aquele mundo, e um desses ADMs tratava sua existência como um brinquedo. Isso a fez questionar se ela realmente podia sequer se considerar viva. Enquanto isso, Hugo se afundava na própria raiva após perder todas as suas habilidades, até que uma voz feminina lhe ofereceu ajuda. Ela disse que já que ambos eram reencarnados, não se importaria em lhe estender a mão. Hugo nem se preocupou em saber quem era, ele só aceitou imediatamente, desde que pudesse se vingar. Em outro ponto do mundo, Akumo estava vivendo um show de rock particular, decidida a viver rápido e morrer jovem, declarando que faria sua alma pegar fogo. E assim que ela brincou com fogo, Akumo percebeu que essa vida de gangster não era pra ela, e implorou por algum veneno que parasse a queimadura. Seu HP acabou despencando até chegar em 0, e então sua habilidade de perseverança ativou, drenando todo seu MP pra manter ela viva. O cérebro do corpo avisou que aquele estilo de vida não era pra ela, e era melhor deixar pros roqueiros mesmo. Akumo desistiu completamente de continuar se movendo. No entanto, ela tentou se manter otimista, enquanto estudava sua nova forma de habilidade de sabedoria. E claro, todas as outras técnicas absurdamente roubadas que ela havia desbloqueado. Pra medir o quanto ela havia se tornado forte, ela começou abrindo o portão do inferno, tentando invocar selos mágicos, mas ela mal conseguia mantê-los estáveis. Aos poucos, tudo começou a colapsar e explodiu bem na sua cara. Ela percebeu que controlar magia durante uma batalha seria extremamente complicado, mas sua mente corporal tentou impedi-la de usar aquilo, dizendo que seria informação demais para processar com sua nova habilidade de sabedoria. E basicamente ela é o cara do clube da luta, toda esquizofrênica. As duas começaram a disputar o chapéu mágico, até que o sistema anunciou que a proficiência havia sido alcançada. O chapéu simplesmente voou das mãos dela, e quando caiu, outra Akumo pegou, dizendo que deixaria toda a parte mágica com ela. A habilidade de mentes paralelas havia atingido o nível 3, o que significava que agora existia 3 cérebros de aranha funcionando ao mesmo tempo. E agora ela não é mais o cara do clube da luta não, ela é o cara do fragmentado. Enquanto caminhava, Akumo percebeu que provavelmente essas habilidades estavam só piorando algum tipo de transtorno de personalidade múltipla, e me impressiona que ela só percebeu isso agora. Mas antes que ela tivesse tempo de pensar muito nisso, uma explosão de lava desceu pela ravina. Ela agora se encontrava em uma área isolada do extrato médio, cercada por vários cadáveres. Ela ficou se perguntando o que poderia ter acontecido ali, e ao descer para investigar a lava, um dragão gigante
gigante emergiu dentro dela. Ele tinha mais atributos do que a própria tela conseguia exibir, mas pelo menos metade dos seus pontos de vida já havia sido perdida. O dragão até tentou esmagar Akumo no chão, mas ela desviou no último instante. Enquanto ele lançava uma enxurrada de bolas de fogo, ela evitou com pura velocidade. Mesmo sendo 2 vezes mais forte que ela, Akumo estava determinada a enfrentá-lo de frente, ativando o poder das suas 3 mentes. Ativar todos os seus olhos malignos, ela invocou um selo mágico para atacar, mas o dragão tentou derrubá-la com seu sopro flamejante. No ar, Akumo tentou lançar todas as suas magias contra a criatura, mas quase nenhuma conseguiu causar dano real. Após pousar, a cauda do dragão arranhou uma das suas pernas, e aquilo sozinho já foi quase suficiente para zerar todo o seu HP. Akumo percebeu que mesmo com toda a sua esquiva, aceleração de pensamentos e visão premonitória, ela mal estava conseguindo sobreviver. Nem mesmo os seus olhos malignos estavam surtindo efeito, mas conforme ela desviava, ela percebeu que talvez houvesse uma chance, considerando quanto os pontos de vida dele já estavam baixos. Enquanto ela fugia dos ataques incessantes, tentando pensar numa maneira de neutralizar aquela velocidade absurda, a resistência a veneno do dragão estava subindo conforme a batalha avançava. Ele preparou um sopro flamejante, mas Akumo finalmente encontrou uma brecha e usou seu síntese de veneno para cobrir o seu corpo e se proteger do fogo. O dragão lançou outra rajada de bolas de fogo e Akumo precisou cortar sua própria teia para escapar por pouco, mas ela acabou caindo direto na direção da boca dele. O dragão subiu para engolir ela, enquanto ela mal conseguia se mover, e mesmo que tivesse prestes a morrer, isso tudo fazia parte do plano dela. No último instante, ela ativou a habilidade de aceleração de pensamento, estendendo o tempo, e aproveitando que não havia fogo bloqueando o caminho, ela se preparou. A Akumo ativou seu Ultra Mega Giga Blast Venenos de Aranha, pedindo para a mente mágica acionar ainda mais habilidades venenosas. A habilidade Mentes Paralelas subiu de nível pro 4 e um novo cérebro surgiu. A Akumo liberou sua esfera de veneno no último instante, mas o dragão ativou seu sopro de fogo imediatamente, queimando suas teias mesmo sem acertá-la. A vida do dragão caiu pela metade mais uma vez, mas ele conseguiu se recuperar e encarar Akumo de frente. Depois de lançar o seu sopro flamejante direto contra ela, o dragão ficou sem saber onde Akumo tinha ido parar. Do alto, uma gigantesca esfera de veneno começou a se formar, e Akumo a lançou diretamente contra o dragão, ao mesmo tempo em que descia golpeando com sua habilidade de ataque com a haste. O corpo do dragão começou a afundar, e quando ela tentou atacar novamente, percebeu que ele já estava à beira da morte. O contra-ataque da própria habilidade arrancou um dos braços da Akumo, e o dragão finalmente afundou. Tudo isso fazia parte do seu plano. No instante final, ela usou sua habilidade de fantasma para criar uma ilusão, fazendo o dragão acreditar que ela havia sido destruída pelo ataque, mas na verdade ela estava bem escondidinha no teto, pronta para lançar o seu golpe secreto. Desde o dia em que o celular foi queimado, Akumo havia prometido permanecer firme, então ela faria isso, custe o que custar. A lava iluminou seu rosto e a música de vitória desapareceu. Akumo percebeu que a batalha estava longe de terminar. Ela já havia sobrevivido por pura força e habilidade de perseverança, mas o dragão também havia perdido quase toda a sua força. Com o último resquício de energia, Akumo prometeu liberar sua segunda arma secreta e implorou para que o segundo cérebro mágico aparecesse. O pobre coitado finalmente saiu do seu esconderijo e as 3 mentes se prepararam para liberar sua magia. Akumo entoou o cantamento para sua magia de abismo, convocando um portão do inferno diretamente do chão. As portas se abriram e sugaram quase toda a lava do campo de batalha, fechando-se quando quase nada restou. A própria Akumo ficou assustada que era capaz de fazer isso, mas o dragão de alguma forma estava vivo, mesmo com seus atributos quase zerados. O próximo ataque decidiria quem iria continuar vivo, então Akumo precisou fazer o melhor possível. Num instante, ela saltou em direção ao dragão, prendendo ele com suas teias para restringir os seus movimentos. Ela começou a subir de nível repetidamente, alcançando o nível 19, e com isso desbloqueou o título de Matadora de Dragões. Antes que pudesse comemorar, ela percebeu que a lava estava quase começando a fluir de volta para ela, então ela tentou arrastar o dragão para longe para consumi-lo, mas algo bem inesperado aconteceu. Um homem misterioso descobriu a notícia da morte do dragão e quis saber o que havia acontecido. Ele tentou ativar os privilégios de administrador e decidiu verificar pessoalmente. Akumo destravou a habilidade Evil Eye pesado e agora podia desacelerar seus inimigos, além de esmagar os seus inimigos com os olhos amaldiçoados e paralisá-los com o seu olho de paralisia. Ela tem tudo. Esse era o seu novo combo de 3 olhos demoníacos e ela sentia que estava se tornando cada vez mais monstruosa. Mesmo com essas habilidades, as escamas do dragão eram duras demais para perfurar. Então um ruído estranho preencheu a sua mente e o tempo ficou mais lento quando ela ativou sua aceleração de pensamento, preparando-se para o encontro que se aproximava. Um portal se abriu diante dela e um homem demoníaco saiu de dentro dele. Ela não conseguiu avaliar seus atributos, mas estranhamente ela sentia que ele não era hostil. O homem tentou falar, mas sua linguagem era totalmente incompreensível. A idiota da Akumo tentou
responder gesticulando, então o homem simplesmente jogou um smartphone no chão, e a ADMD se apresentou através do aparelho. O homem segurou o celular, e a ADM pediu a Kumo que esperasse um momento. Eles começaram a conversar em uma língua tão absurda que parecia inventada por uma criança de 8 anos, entediada na aula de matemática. Quando eles terminaram, o homem voltou pelo portal e desapareceu, e a ADM então se apresentou de verdade, explicando que seu amigo não atrapalharia mais a Kumo. Ela ficou bem confusa, sem entender quem era aquela maluca que apareceu do nada. A ADMD explicou que podia ler todos os pensamentos dela, embora normalmente ela não fizesse isso, porque preferia observar tudo à distância. A Kumo perguntou por que ela estava observando sua vida, e a ADM disse que toda aquela jornada era mais interessante do que qualquer drama da Netflix. A ADM explicou que era a deusa mais malévola daquele mundo, e que estava se divertindo com o sofrimento da Kumo o tempo todo, mas ela prometeu que se a Kumo continuasse avançando, algum dia iria obter todas as respostas que desejava, e assim o celular desapareceu. Dentro do castelo do Senhor Demônio, a líder se reuniu com os outros chefes em uma conferência, mas nada parecia fazer muito sentido. Alguns discutiam sobre conflitos, armamentos e estratégias, mas nada disso parecia importar diante daquele caos crescente no mundo. Um dos homens rejeita seguir as ordens da Lorde Demônio e marcha direto rumo à guerra, mas quando o outro se prepara para calar sua insolência, a Lorde Demônio controla os dois usando os seus fios invisíveis. Ela ordena que se sentem antes que destrua cada átomo dos seus corpos, e então avisa que a guerra começará em breve. Depois que todos saiam, a garota misteriosa de pele branca aguarda dentro do quarto do Lorde Demônio. Ela anuncia que chegou a hora do herói deixar esse mundo, e a 7.000 milhas de distância, o Shun recebe o título de herói do nada, e todo o cenário ao seu redor começa a desaparecer. A única forma de alguém ganhar esse título é se o herói atual, seu irmão Julius, tiver morrido. A compreensão dessa perda o destrói, e ele grita em desespero. Enquanto isso, Kumo ainda tenta entender quem é essa tal de Dee. Ela percebe que provavelmente essa também é japonesa, já que ela fala japonês perfeitamente, mas ao invés de se perder nesses pensamentos, a Kumo tenta focar em limpar por completo o extrato do meio. Finalmente ela encontra o caminho rumo ao extrato superior, e então começa a avançar. No fronte humano, a guerra já havia escalado drasticamente, e as tropas humanas tinham perdido 1/10 de seus soldados. Um dos generais parabeniza o comandante pela vitória, mas o comandante destaca que o poder humano tem um limite. Ele pergunta se o outro já ouviu falar do Pesadelo do Labirinto. 15 anos antes, seu grupo explorava as profundezas do labirinto. Todos os monstros nativos estavam fugindo, e muitos aventureiros acreditavam que uma aranha de ranking S era a causa de todo esse caos. Durante a exploração, eles encontraram os fios impedindo o avanço. Foi então que ele usou suas chamas para queimá-los, e ao avançarem, repararam na estrutura absurda tecida ao redor. Eles se perguntaram se uma aranha realmente seria capaz de construir algo tão complexo. Talvez ela tivesse abandonado o lugar, mas foi então que ela apareceu olhando para eles lá do alto, e o líder foi tomado por um medo paralisante. Sem atacar, a aranha ativou centenas de habilidades e saltou para bloquear a saída, e com um único olhar, ela avaliou o líder. Ele também a avaliou e notou que ela era uma Zoael nível 19, a mesma classe da Kumo. Entre suas inúmeras habilidades estava a altura do ocultismo, uma das mais poderosas existentes. O líder entendeu que estava diante de algo completamente fora da escala humana, e logo em seguida sua avaliação foi bloqueada, e ele tentou implorar para sua equipe recuar, mas os olhos da aranha brilharam e todos os soldados desabaram. O homem sentiu que aquela criatura possuía uma sabedoria que nenhuma outra possuía, e seu subordinado o derrubou para fazê-lo recobrar a consciência. O jovem convocou suas bestas lendárias e as enviou contra a aranha, mas nenhuma delas conseguiu causar sequer um arranhão. Os olhos demoníacos da aranha se ativaram novamente, esmagando todas as criaturas contra o chão. A criatura de água do jovem se dissolveu em seu próprio líquido, e sua tartaruga de pedra perdeu toda a vida de forma inexplicável. Um a um, todos os soldados tombaram, apenas os dois líderes permaneceram dentro do círculo de teletransporte. A aranha lançou um ataque contra eles, mas o jovem soldado saltou na frente para receber o golpe, e com seu último esforço ele ativou o teleporte. Foi ali que o homem realmente percebeu a fragilidade dos humanos, mas também sentiu que de alguma forma eles se encontrariam novamente. Entre os monstros que estavam aparecendo na guerra, os soldados conseguiram identificar uma rainha do nome muito estranho que eu não vou nem tentar mencionar aqui, fazendo com que a Lorde Demônio abrisse os seus olhos imediatamente. Enquanto isso, a Kumo pulava e gritava de raiva, já que bastou ela se afastar por um único segundo e seu lar havia sido invadido e incendiado mais uma vez. Tudo que ela queria era uma simples desculpa, mas eles começaram a atacá-la novamente. Então todas as suas ações eram legítima defesa, e aqui a gente vê que na real aquela aranha era a Kumo mesmo. Pelo menos antes de irem embora, ela conseguiu marcar cada um deles. Ainda assim, ela decidiu que sua prioridade agora era encontrar a saída do labirinto. Depois da última batalha, o sistema elevou a Kumo ao nível 20, desbloqueando a habilidade de evoluir para uma outra classe. Ela basicamente se transformou
transformaria numa criatura conhecida como a própria forma da morte. Akumo já iniciou o processo imediatamente e seu nível de tabu subiu para 10, fazendo o sistema começar a instalar informações proibidas. A palavra arrependa-se piscava sem parar na interface, enquanto o menu do tabu despejava nela toda a história verdadeira do mundo. Quando a instalação terminou, Akumo mal conseguia se mover, e a evolução a deixou completamente desnorteada. Ela agora sabia tudo o que havia acontecido nesse mundo desde a sua criação, e a única coisa que ela conseguiu compreender foi: se nada mudar, esse mundo vai ser completamente destruído. E é então que cabe a ela mudar o destino da sua existência, mas por enquanto o que ela quer fazer mesmo é só ficar forte. A única forma dela crescer ali dentro é derrotando os inimigos, então seu próximo alvo é o temido Araba. Voltando ao extrato inferior, ela avistou uma serpente colossal, muito acima do seu nível, e recuou imediatamente. Araba teria que esperar, só que a terra começou a tremer e com sua visão telescópica, Akumo viu a serpente entrando em combate contra Araba. Usando sua magia de gravidade, a serpente tentou afundar Araba no chão e perfurá-lo com seu veneno, mas Araba contra-atacou com projéteis de pedra e mordeu a serpente profundamente e começou a devorá-la viva. Por mais repugnante que fosse, Akumo ficou encantada. Era uma verdadeira demonstração de força de um dragão da terra. Assim que terminou sua refeição, Araba lançou uma onda massiva de energia na direção da Akumo, e ela percebeu como ainda era insignificante diante dele. Decidida, ela retornou ao processo constante de ganhar XP, e com seu olho demoníaco da aniquilação, ela destruía monstros com rajadas brutais. Mas o recuo da habilidade queimava seus próprios olhos, como acontecia com o golpe do Rod. Por ser perigoso demais, ela decidiu deixar esse olho apenas como último recurso. Usando sua magia de cura, ela regenerou sua visão e partiu para enfrentar novos inimigos. Dois dragões de terra surgiram diante dela, mas Akumo escapou usando o teletransporte para marcá-los. Ela queria enfrentá-los um por vez, mas antes ela precisava preparar o campo de batalha onde lutaria contra Araba. Os Vespodes lotavam o céu, bloqueando qualquer movimentação aérea, e depois de ver como Araba venceu a serpente, ficou claro que ficar no chão significava morte instantânea. A única forma de ter uma chance de vencer seria exterminar os Vespodes primeiro, mas eles continuavam atacando Akumo, e sua habilidade de detectação nem os percebia. Mesmo sendo criaturas de nível 1, eles mordiam e picavam sem parar. Com os olhos incendiados por fúria, Akumo saltou e começou a usar seus fios como chicote, lançando magia diária para eliminar cada um deles. Sua proeficiência mágica foi subindo e ela continuou liberando todas as suas habilidades, eliminando lentamente cada Vespode dali. Esse era um dos poderes contidos na habilidade Altura do Ocultismo. Combinada com a magia herege, ela permitia causar enormes danos contra Araba. Os Vespodes continuaram caindo do céu até que um dos seus generais apareceu. Ele imediatamente avançou contra Akumo e a matou em um único golpe, mas era tudo ilusão. Centenas de soldados começaram a avançar contra ela e Akumo finalmente avistou a colmeia deles. Imediatamente ela começou a disparar contra as vespas. Todos os inimigos começaram a despencar e o ninho acabou desmoronando, permitindo que ela subisse de nível mais uma vez. Com isso, restavam apenas os ajustes finais antes da batalha decisiva contra Araba. Então ela consumiu todos os seus pontos de habilidade em outro pecado capital, a preguiça. Os pontos do Araba finalmente se aproximavam, e embora seus atributos fossem 4 vezes maiores que os da Akumo, ela estava determinada a fazer que ele se arrependesse do dia em que deixou ela escapar. Akumo saltou em sua direção, disparando seus projéteis, mas nenhum deles fez contato. Ela então começou a recuar com grandes saltos, tentando atraí-lo para uma batalha aérea. Porém, Araba era rápido bastante para acompanhar sua velocidade. Então ela preparou um ataque mágico total, enchendo o céu com círculos arcanos, que disparavam uma chuva de projéteis mágicos contra o dragão. Alguns até acertavam, mas o HP do bicho regenerava instantaneamente qualquer dano recebido, mantendo a luta em um impasse. Araba tomou a posição e lançou seu sopro dracônico contra ela, mas Akumo enganou, lançando seus projéteis de cima para baixo na mandíbula dele, atingindo ela com força, mas mesmo caído, sua cauda quase a obliterou, e Araba voltou a se reerguer, pronto para conjurar magia. Akumo tentou contra-atacá-lo com sua própria miragem, mas enquanto estava cega pela magia, Araba avançou contra ela, e ela escapou por pouco de ser mordida. Seus fios eram sua única coisa, sustentando sua fuga dos ataques, mas até eles acabaram se tornando armadilhas preparadas por Araba com magia da Terra avançada. Tudo que ela podia fazer era continuar sobrevivendo, especialmente porque nenhum dos seus olhos mágicos surtia nenhum efeito contra ele. Araba continuou lançando seus sopros e investidas contra Akumo, que desviava por um fio de suas inúmeras investidas. Apesar do Araba estar bem diante dela, ele não avançou. Ele tinha percebido que estava preso em sua teia mortal. Aproveitando a distância, Akumo começou a conjurar sua síntese do veneno contra ele. Contudo, Araba desviou da imensa cachoeira de veneno que desabou sobre o local. Enquanto estava preso na parede, Akumo lançou seu dilúvio torrencial do veneno, mantendo Araba temporariamente imobilizado. No entanto, ele conseguiu destruir suas teias com um sopro dracônico, e Kumo lançou suas esferas brancas
brancas contra ele, mas Araba desviou de todas, rompendo completamente suas defesas. Foi então que a boca do dragão se abriu, pronta para devorá-la, mas era exatamente isso que Akumo tinha planejado. A mordida fazia Araba se enrolar ainda mais nas teias, e conforme ele tentava escapar, Akumo o envolveu em sua rede e preparou um dos seus feitiços mais poderosos. A dor fantasma começou a destruir a psique do Araba, enquanto ela reunia todas as suas magias para causar ainda mais dano. Justo quando achou que finalmente tinha a vantagem, um brilho dourado destruiu toda a sua teia, e Araba avançou contra ela numa velocidade absurda. Ele havia ativado todos os tipos de resistência possíveis para anular suas magias. Não havia mais nenhuma forma de os feitiços dela atravessarem sua defesa. Seus 40.000 pontos de habilidade haviam sido totalmente consumidos com o único propósito: derrotar Akumo. Uma fileira de chamas começou a destruir toda a caverna, como um desastre natural. Agora o Araba tinha um caminho completamente livre até Akumo. Quando ele avançou, Akumo percebeu que sua auto-regeneração já havia curado todos os danos que ele tinha sofrido. Foi então que ele desapareceu do seu campo de visão, quase a esmagando ao reaparecer. Sem outra escolha além de continuar subindo, Akumo correu o mais rápido possível que conseguiu, e sua aceleração de pensamento evoluiu para super aceleração de pensamento, enquanto sua previsão evoluiu para visão do futuro. Mesmo com todas essas evoluções, a batalha parecia interminável, e seu SP já estava quase se esgotando. Com as suas costas sendo esmagada contra o teto da caverna, não havia mais para onde fugir, e Araba se aproximava cada vez mais, fazendo Akumo despencar em direção ao inferno de fogo logo abaixo. Ainda em queda livre, ela convocou um orbe medicinal para restaurar um pouco da sua vida e mergulhou em direção ao poço de fogo. Araba continuava tentando atingi-la, e quando ela foi arremessada contra uma parede, seu HP quase sumiu por completo. Ela não tinha tempo para curar nada, e sua única rota de fuga possível já estava selada. Um pilar de pedra atravessou seu corpo, e Kumo ficou incapaz de se mover enquanto Araba se aproximava. Sem mais alternativas, ela ativou o olho do extermínio, mas perdeu os 2 olhos no processo. Isso apenas comprou alguns segundos, e então a única opção restante era sacrificar sua habilidade de lançar teias para continuar viva. O chão da caverna vinha se aproximando rápido, e todos os sonhos da Kumo estavam prestes a serem destruídos, ainda mais com Araba nesse modo fera, pressionando ela de cima para baixo. Mesmo assim, ela se recusa a desistir e tentou enganar Araba mais uma vez. Ela tentou recuperar a posição superior, mas Araba saltou e conseguiu agarrá-la com a boca. Com seu último resquício de MP prestes a acabar, Akumo ativou sua habilidade de bastão e destruiu a mandíbula dele, sacrificando 2 dos seus braços no processo. Ela pousou por pouco, mas Araba já tinha preparado o próximo ataque. Não havia mais como suas pernas a sustentarem, e Akumo começou a aceitar que aquele seria o seu fim. Pelo menos ela não tinha arrependimentos, mas as suas memórias não permitiram que ela se rendesse. Sem energia nenhuma sobrando, Akumo desabou, acreditando que havia conseguido sobreviver graças à sua habilidade super poderosa. A única coisa que lhe restava era ativar sua habilidade Pecado da Preguiça. Não havia mais chance para Araba vencer aquela luta, especialmente depois dela drenar toda a estamina e mana dele. Reduzir o HP dele nunca foi o objetivo, já que a auto-regeneração anulava qualquer tentativa de fazê-la chegar a 0. Foi por isso que ela libertou o Pecado da Preguiça, para esgotar lentamente os pontos de estamina dele, o único atributo que não podia se regenerar sozinho. Isso era tudo parte do seu plano principal, e agora finalmente preparou toda a sua magia para destruí-lo. O monstro que um dia sequer considerou uma ameaça, aquele que a traumatizou, agora seria sua caça. Porém, em seus últimos momentos, Araba conseguiu ficar de pé. Em seu olhar não havia um pingo de frustração. Ele começou a deletar todas as suas habilidades, deixando para trás apenas 13 fitas, enquanto seus pontos de vida caíam. As ações dele enfureceram Akumo. Como ele podia aceitar um fim tão patético? Durante todo esse tempo, ela lutou com tudo que podia para sobreviver e nunca desistiu de uma batalha facilmente. Ela não podia entender como ele poderia aceitar a morte enquanto ela lutava desesperadamente pela vida. Com um flash de luz, Araba desapareceu e Akumo começou a caminhar. Sua experiência havia aumentado para o nível 29 e seu corpo foi totalmente curado. Ela já não se sentia mais péssima, e a senhorita Demônio se perguntou se seu subordinado já tinha ouvido a história de quando ela derrotou um dragão da terra. Dentro do labirinto, como finalmente estava prestes a alcançar a saída daquele lugar miserável, não havia nada de bom por ali, mas pelo menos ela estava viva. Então não tinha arrependimentos por abandonar aquilo tudo, e a partir de agora uma nova vida ensolarada de aranha estaria esperando por ela. Assim ela saltou em direção ao seu futuro brilhante, onde uma aranha gigantesca estava esperando por ela logo adiante. Ao chegar do lado de fora, Akumo descobriu enormes muralhas ao seu redor, mas quando ela gritou de frustração, lanças voaram sobre ela e arremessaram ela para trás. Após se recuperar do ataque, ela viu diversos soldados diante de si, preparados para acabar com sua existência. Ela então decidiu atacar primeiro, causando explosões que fizeram as paredes começarem a desmoronar. Akumo começou a saltar para longe e pouco tempo depois avistou uma cidade ao longe. No entanto, quando ela parou para tomar um cafezinho, ela percebeu que ainda
ainda era uma aranha horrenda e que todos a perseguiam sem hesitar. Então ela decidiu cair no chão e começou a verificar o sistema, torcendo para encontrar alguma habilidade que pudesse protegê-la no futuro dentro da cidade. Diante dos seus olhos, ela viu uma habilidade chamada Arachne, que a faria evoluir para uma forma humanoide. Animada para adquirir a habilidade, ela começou a apressar o passo, mas acabou caindo de barriga no chão por estar faminta. Afinal, ela não tinha comido nada o dia inteiro. Então, de repente, sua cabeça começou a latejar. Ela percebeu que sua mãe estava exigindo que ela retornasse às cavernas e por um momento ela considerou obedecer, mas ao encontrar a habilidade Anulação de Heresia, ela cancelou imediatamente o controle mental da mãe. Desde que derrotou Araba, ela estava convencida de que conseguia enfrentar qualquer inimigo sozinha. Enquanto isso, à distância, alguns soldados carregavam entulhos, mas ao verem um exército de aranhas avançando em sua direção, eles fugiram apavorados. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema surgiu diante da Kumo, revelando que aquele exército estava correndo em sua direção. Ela abriu o menu para analisar os status deles e descobriu que todas eram tão poderosas quanto Araba. A líder era extremamente forte, com um nome todo esquisito, e determinada a lutar, Kumo avançou até elas, pois pretendia atraí-las para uma própria armadilha. No entanto, a líder cortou sua teia e todas as outras começaram a romper o restante, fazendo uma árvore despencar sobre ela. Por sorte, a Kumo se lançou pelos ares, desviando quando mais árvores começaram a ruir. Quando algumas aranhas ficaram presas em sua segunda armadilha, ela liberou uma chuva de projéteis negros, destruindo o chão diante de si. Porém, quando começou a comemorar a vitória, criaturas horrendas saltaram da poeira, completamente ilesas. Elas lançaram teias para capturá-la, mas a Kumo desviou de todas. Ao perceber que todas possuíam o domínio das teias, entendeu que a batalha seria extremamente difícil. Ela continuou desviando, correndo o máximo que podia, até que sua perna foi presa por uma teia, mas ela conseguiu se libertar ao romper o fio e fugiu novamente entre os ataques sucessivos. Enquanto corria, a líder tentou devorá-la, mas a Kumo saltou para o topo de uma árvore. As aranhas alçaram voo para alcançá-la, mas ela as prendeu com sua teia, engaiolando elas no ar. Mesmo sendo enormes e muito mais fortes, elas caíram em uma armadilha baseada no conhecimento humano da Kumo. Então, pulando sobre a líder, a Kumo conjurou sua magia de teletransporte, enviando elas e todos os outros para dentro do vulcão. Enquanto elas estavam despencando sobre a lava, a aranha criou uma plataforma no último segundo, se salvando momentaneamente. Enquanto tentava derrubar Kumo, a plataforma acabou se rachando, mas ela saltou para outra plataforma e conjurou uma poderosa chuva de projéteis negros sobre o inimigo. Ela começou a usar suas habilidades de cura, fazendo sua barra de HP subir, e as plataformas sobre seus pés se multiplicarem. Mesmo resistindo aos disparos negros, a cura constante tornava impossível derrubá-lo, e percebendo isso, a Kumo lançou lanças negras, destruindo a plataforma para que ele caísse na lava, reduzindo seu HP. Mas ela não deixaria aquela refeição perfeita se perder. Ela puxou o corpo dele para fora e começou a devorá-lo. O sistema anunciou que ela havia atingido o limite de experiência, subindo 2 níveis. Enquanto ela vomitava dentro de uma tigela improvisada, ela desapareceu, reaparecendo diante das aranhas restantes. Com um feitiço de teletransporte, ela enviou todas pro vulcão. A Kumo começou a fazer um churrasquinho de aranha para ela comer. Nesse momento, um sinal começou a piscar dentro da cabeça da Kumo. Era sua mãe tentando invocar ela mais uma vez. E irritada, ela decidiu elaborar um plano e entrou em seu reino das aranhas. Lá dentro, ela ordenou às suas réplicas que eliminassem a sua mãe, para que ela parasse de tentar convocá-las. Elas queriam que suas cópias entrassem no portal e atacassem diretamente a mente da mãe. Quando o cérebro mágico perguntou qual tipo de ataque eles deveriam realizar, a Kumo confessou que não pensou em nenhum, mas ela queria que tentassem qualquer coisa. Assim, elas atravessaram o portal e começaram a devorar sua genitora como crias doentias. Enquanto isso, a Kumo continuou vagando feliz, agora livre das interferências maternas. Mas ela logo encontrou um grupo de bandidos atacando viajantes na estrada. Ela tentava não ser vista, então ponderou se deveria fugir ou salvá-los. Ao perceber que havia um bebê dentro da carroça, ela não hesitou, lançou uma teia em volta de um bandido e puxou ele para fora. Balançando-se em sua teia, ela exterminou os inimigos um por um, perfurando o outro no processo. Quando o último tentou correr, ela prendeu sua perna e drenou seu HP e MP até ele desfalecer. Com todos os bandidos eliminados, ela desejou poder ser um cavaleiro para se apresentar aos sobreviventes. Mas como ela não era nenhuma cavaleira, ela decidiu ao menos curar um dos viajantes com sua habilidade. Quando o outro viajante a viu, ela começou a ir embora, porém uma mulher surgiu carregando o bebê, e ao usar sua habilidade de avaliação, a Kumo percebeu que aquele bebê na realidade era um vampiro. Ao perceber que aquela criança provavelmente havia reencarnado da mesma forma que ela, a Kumo ficou com ciúmes e começou a rolar no chão antes de sair correndo dali. Dentro da floresta, seu sistema de alarme avisou que um grupo de elfos estava planejando sequestrar o bebê. Então, quando ela viu a carruagem partindo alguns minutos depois, a Kumo percebeu que no fim das contas ela era a sortuda da história. Enquanto isso, no castelo, o Shun e a Sue foram visitar o pai para saber por que haviam sido chamados. Sue simplesmente explodiu um buraco na cabeça do rei. Com o Shun completamente em choque, ela começou a gritar desesperada, e quando os cavaleiros entraram às pressas,
costas, ela acusou o Shun de ter cometido o crime. Ao tentar prendê-lo, Shun cruzou as espadas com um dos cavaleiros e os arremessou para longe. Mas quando perceberam que ele estava ferido, Hugo finalmente revelou seu rosto, falando que era ele quem estava por trás de tudo e que seu irmão desejava se tornar rei. A Su tentou matá-lo, mas o Shun usou sua habilidade de avaliação e descobriu que ela estava sob efeito de um feitiço de encantamento. Hugo começou a rir da cara dele, mas o Shun o socou e quando Hugo ergueu uma barreira, a Sofia a destruiu com magia, obrigando o Shun a rolar para longe. Quando o Shun tentou usar sua avaliação na Sofia, ela percebeu que seus status estavam bloqueados. Hugo então partiu para cima dele, mas a Oka o afastou com um ataque de vento e lançou outra rajada, enquanto a Sofia permanecia parada ilesa. Depois de recuar alguns passos, Oka puxou o Shun e soltou uma rajada de vento contra os cavaleiros. O Shun não queria fugir, mas as duas garotas insistiram que o castelo não era mais seguro. Então, com Oka derrubando mais soldados, todos correram para fora. Ao chegarem no exterior, foram recebidos por um exército de cavaleiros tentando impedir sua fuga. Flechas começaram a voar pela área e o outro exército avançou contra eles, usando o caos ao redor como distração. O grupo conseguiu escapar do castelo. Naquela noite, já na floresta, o Shun sugeriu que deveriam eliminar o Hugo, mas Oka explicou que Sofia era uma ameaça ainda maior e que talvez o melhor fosse eliminar ambos. Nesse momento, os inimigos cercaram o grupo e o ataque começou. O Shun encontrou queixa entre os inimigos e percebeu que ela também estava sob efeito do Hugo. Ele tentou saltar para longe, mas ela lançou chamas contra ele, que conseguiu bloquear. Quando ela tentou incendiar a área novamente, o Shun avançou direto pelo fogo e apontou sua espada para ela, mas não teve coragem de matá-la. Ao tentar atacar novamente, ela foi derrubada por ele, mas reagiu com um chute e apontou sua espada contra o Shun. Nesse instante, ela começou a recuperar a consciência, mas com medo de perder o controle novamente, ela colocou-se para dormir usando magia. Chocado com a cena, o Shun tentou curá-la, mas ela não despertava de jeito nenhum, e seu grito desesperado liberou uma luz mágica que finalmente a reanimou. Enquanto Oka afastava os soldados, a Sofia se mantinha completamente intacta ao vento, e ao lançar uma rajada muito mais forte, travou um duelo direto com Oka antes de agarrá-la com força. O Shun até tentou salvá-la, mas um soldado cortou sua perna, e quando ele tentou se curar, percebeu que sua magia de cura havia acabado. Por sorte, a Fei surgiu no céu e lançou uma luz devastadora que destruiu os inimigos restantes, libertando Oka das mãos da Sofia. O grupo correu até o Shun, mas a Sofia investiu contra eles, até que a Fei lançou uma chama gigantesca nela antes de voar para longe. Porém, retornando rapidamente, ela permitiu que o Shun resgatasse mais um aliado. Enquanto isso, dentro do corpo da Mãe-Aranha, as réplicas da Kumo continuavam seu trabalho. O cérebro principal questionou por que a mãe não estava lutando contra elas, e as outras concluíram que talvez ela estivesse ocupada demais lidando com seus inúmeros filhotes. Ainda assim, o cérebro mágico não conseguia entender por que a mãe não havia enviado mais aranhas para procurar Kumo. Como eles tinham uma conexão com ela, Kumo suspeitava que sua mãe já sabia que ela era uma aberração na natureza e pretendia aniquilá-la imediatamente. Naquele momento, a Mãe-Aranha gritou para os seus filhos restantes antes de explodir um buraco no teto. Quando as réplicas da Kumo tentaram sair para avisá-la, descobriram que estavam presas pela própria mãe e que ela já havia decidido acabar com a própria Kumo. Ao mesmo tempo, a Kumo vagava pela floresta pensando no que comer e cogitou caçar um javali ou um cervo e depois comer algumas frutas. Enquanto dizia isso, ela acabou realmente encontrando uma fruta, mas ao mordê-la, uma perna gigante perfurou o chão dela. A Kumo percebeu que sua mãe havia saído das cavernas para matá-la. Quando a Kumo analisou seus status, descobriu que sua mãe era uma rainha de nível 89, 5 vezes mais forte que o Araba, e percebendo que aquele era um combate impossível, ela começou a correr. Mas a sua mãe não queria nem saber e foi atrás dela, destruindo todas as árvores pelo caminho. A Kumo até tentava entender como sua mãe descobriu sua localização, quando uma rajada de chamas roxas veio em sua direção. Ela tentou usar o teletransporte, mas o monstro continuou cuspindo fogo, e ao voar pro alto, a Kumo visualizou a devastação por onde sua mãe passou. Ela percebeu que seria destruída caso fosse alcançada, e depois de desviar por pouco de outro ataque, a Kumo voltou a correr, evitando novas rajadas. Quando tentou se teletransportar novamente, sua mãe tentou empalá-la, mas a Kumo desviou, apenas para ser atingida por outra rajada de chamas logo em seguida. Prestes a ser pulverizada, ela se transportou de volta para as cavernas no último instante, escapando por um fio, mas ao recuperar o fôlego, ela percebeu que suas pernas haviam sido queimadas. Tentando se esconder até se regenerar, ela acabou sendo descoberta por uma das aranhas, que destruiu sua teia, revelando que milhares de aranhas a aguardavam. A Kumo entendeu que sua mãe previu que ela voltaria para o lar antigo e havia ordenado que as irmãs esperassem por ela. Em instantes, jatos de teias foram lançados contra a Kumo, mas ela desviou, até que uma aranha a agarrou, injetando veneno nela. A Kumo revidou, jogando uma lança conjurada por um círculo mágico e escalando a parede. Ao perceber que suas irmãs realmente queriam eliminá-la, ela checou seus status e viu que a perseverança era a única habilidade mantendo ela viva. Enquanto as irmãs continuavam atacando, a Kumo escapou com suas próprias teias e concluiu que só poderia derrotar
derrotá-las dentro do extrato médio, porém elas não permitiriam que ela chegasse lá. Então Akuma conjurou uma névoa venenosa e, usando distração, ela fugiu. Mesmo assim, as aranhas continuavam a persegui-la e atacá-la muito mais rápidas do que ela. Ainda assim, Akuma conseguiu uma pequena brecha, mas já próxima do extrato médio, uma marionete surgiu diante dela e com um único golpe cortou seus braços. O boneco avançou para atacá-la, mas ela desviou e, observando melhor, descobriu que havia uma aranha dentro dele, controlando o boneco. Essa era uma das armas secretas da sua mãe. Encurralada entre as marionetes e o exército de aranhas, Akuma se perguntou para onde deveria correr, e nesse momento várias teias foram lançadas contra ela. Akuma saltou para longe e ativou sua habilidade especial, disparando projéteis negros, mas a marionete bloqueou tudo, e Akuma então começou a drenar o seu MP. Mas quando ela tentou se curar, uma aranha avançou contra ela, e ela o destruiu com suas lanças negras. Infelizmente, ela não podia usar duas habilidades ao mesmo tempo, então criou uma cortina de fumaça para escapar pro alto. No entanto, a marionete reapareceu diante dela, e quando as aranhas lançaram ainda mais teias, ela escapou por pouco. Ao mesmo tempo, todas as aranhas lançaram suas teias de uma vez, mas Akuma revidou com sua tempestade de projéteis negros. Assim que percebeu que sua fuga pro extrato médio era impossível, ela tentou subir de nível, mas ela acabou sendo presa por uma teia e todos os outros aracnídeos perfuraram a sua carne antes de transformá-la em pedra. Por sorte, ela havia lançado um fantasma usando a sua magia de heresia, fazendo com que todos vissem apenas uma ilusão dela. Então Akuma começou a disparar suas lanças negras contra eles. Quando ela tentou se aproximar sorrateiramente, acabou sendo presa em outra teia e percebeu que o fantoche havia armado uma armadilha. Enquanto tentava arrancar a perna presa, um inimigo caiu sobre ela e quando ele começou a esmagá-la, Akuma o destruiu com o seu olho maligno. Porém, o peso dele caiu sobre ela novamente e dessa vez ela o reduziu a nada com o seu olho maligno aniquilador. Pulando sobre outra aranha, ela começou a devorá-la, fazendo a criatura rolar pelo chão. O fantoche começou a avançar para atacá-la, mas Akuma desapareceu junto com a aranha e surgiu dentro do vulcão. Feliz porque seu plano tinha funcionado, ela puxou o aracnídeo derretido para fora da lava e se perguntou por que o fantoche não aparecia na sua árvore evolutiva. Mesmo assim, estava decidida a derrotar sua mãe, e depois de revisar os seus status, ela decidiu evoluir. Quando sua evolução terminou, o sistema anunciou que todas as suas estatísticas centrais haviam aumentado. No entanto, ela recebeu também uma informação de que havia adquirido a habilidade Imortalidade, além de um aumento de pontos de habilidade. Akuma também percebeu que estava rapidamente se tornando o monstro mais poderoso do mundo e havia conseguido o cheat supremo de qualquer criatura. E se antes ela já estava roubada, agora com essa habilidade de imortalidade, ninguém mais mata ela não. Ao imaginar a possibilidade de viver para sempre, ela entendeu que poderia enfrentar sua mãe sem medo de ser esmagada. Diante de si, o sistema revelou que ela havia obtido também a habilidade de campeã, capaz de infligir o efeito de medo da heresia. Com isso em mente, ela sabia que poderia afastar praticamente qualquer monstro sem precisar lutar, e ela tá se tornando absurdamente roubada. Quando ela começou a questionar como estava adquirindo habilidades tão absurdas, a deusa desse mundo ligou pra ela, literalmente por um telefone, e tentou explicar tudo. E se antes a gente tinha alguma dúvida, agora a gente tem certeza. Essa daqui é o Reinhardt do mundo das aranhas. Akuma se recusou a responder até a deusa ameaçar transformá-la em uma panqueca. Aí ela atendeu na hora. Algum tempo depois, Akuma nadava no oceano, contente por finalmente conseguir nadar, algo que jamais poderia fazer na sua vida anterior. Depois de alguns minutos, ela começou a pescar seu café da manhã. Pensando na mãe, ela decidiu que seria melhor deixar suas réplicas desgastarem a rainha enquanto ela reduziria o exército pouco a pouco. De repente, ela fisgou algo pesado, imaginando que fosse um atum, e tentou puxar. Ela descobriu que tinha pescado era um dragão, e depois de já ter derrotado vários dragões, ela achou que podia lidar com mais um tranquilamente. Quando ele lançou um jato de chamas, Akuma se balançou com sua teia e o acertou com uma lança negra, derrotando ele rapidinho. Em seguida, ela se teletransportou de volta para as cavernas, decidida a enfrentar o fantoche. Assim que surgiu, a criatura investiu contra ela, e Akuma desviou, tentando enrolá-lo na sua teia, mas ele rasgou tudo. Ela então convocou uma torrente de água e começou a nadar até a superfície. Quando a água evaporou, o fantoche estava simplesmente desacordado no chão e resolveu voltar ao oceano para continuar pescando. Mas o cérebro mágico alertou que um inimigo terrivelmente poderoso estava se aproximando. Um clarão então explodiu na terra e a nova ameaça atravessou a nuvem de poeira. Akuma tentou usar sua habilidade de percepção, mas seus status estavam bloqueados. Usando sua habilidade de conhecimento, ela percebeu que o inimigo era um pterodáctilo primordial de nível 139, um monstro antigo e divino e um senhor demônio. Quando ela tentou fugir, seu corpo foi despedaçado por uma explosão colossal. Mas se você achava que ela ia morrer, achou errado, porque ela tem essa habilidade roubada de imortalidade, então tá tudo bem com ela. Porém, ela não fazia ideia de quanto tempo levaria pro resto do corpo se regenerar, e quando um tubarão saltou da água para devorá-la, ela o destruiu imediatamente com magia negra. Aliviada por ainda ter os seus poderes, ela pensou em usar magia de cura para acelerar sua
regeneração, mas sabia que levaria algumas horas para recuperar tudo e ela não podia gastar MP, já que o Senhor Demônio podia aparecer do nada e finalizá-la. Enquanto esperava, ela começou a se perguntar por que o Senhor Demônio tá atrás dela, então ela concluiu que aquilo só podia ser obra da sua mãe, especialmente porque da próxima vez nem a imortalidade poderia salvá-la. E foi assim que Akumo começou a pensar em um novo plano de sobrevivência. Após alguns dias, ela já estava restaurada novamente e saltou para fora da água, comendo um peixe. Quando ela terminou, começou a escalar uma árvore, esperando descobrir onde estava, e usando a sua habilidade de clarividência, ela conseguiu enxergar a cidade diante dela. Bem diante dos seus olhos, uma carruagem passou pela estrada, e ela ainda percebeu que eram os mesmos viajantes que ela havia salvado dias atrás. No entanto, ao olhar para um arbusto, ela descobriu que os elfos ainda pretendiam roubar o bebê. Na casa dos viajantes, um grupo de elfos eliminou um dos guardas e entrou sorrateiramente, querendo sequestrar a criança. Mas ao chegarem ao quarto, começaram a cair um por um, enquanto Akumo os aniquilava com o seu olho amaldiçoado. Em pouco tempo, ela passou a monitorar o último deles e o seguiu até a sua aldeia. Akumo percebeu que ainda restavam alguns elfos e se perguntou por que eles estavam determinados a capturar aquele bebê. No dia seguinte, Akumo viu um grupo de elfos adorando sua deusa e começou a eliminá-los com seu olho amaldiçoado. Em poucos dias, ela já havia exterminado todos os bandidos ao redor da cidade, e embora o Lorde do Território acreditasse que era apenas um inseto nojento e repulsivo, o povo estava convencido de que ela tinha sido enviada pela sua deusa. Afinal, a Lorde Demônio possuía o título de Besta Divina Ancestral. Uma mulher da cidade se aproximou dela pedindo para que curasse seu filho, que estava terrivelmente doente. Assim, Akumo desceu da árvore e decidiu verificar os status da criança. Ela descobriu que o menino tinha câncer no seu fígado e perguntou se a família não tinha nada para comer, já que os status da sua mãe mostravam que ela estava desnutrida e exausta. Então, Akumo usou magia de cura nos dois, e quando eles se recuperaram, a mulher lhe ofereceu uma maçã. Na semana seguinte, toda a cidade passou a venerar Akumo, chamando ela de Besta Divina e vendendo brinquedinhos inspirados nela para todo mundo. Quando Akumo tentou dizer que não era uma besta divina, as pessoas só ouviram seus gritos, achando que ela estava pedindo para ir ao banheiro de aranha. Enquanto isso, Shun e seus amigos chegaram ao círculo de teletransporte, que levaria ao vilarejo dos elfos. Como o local era protegido por uma barreira mágica, o que explicou que o círculo era a única forma de entrar. Assim que desapareceram no teletransporte, eles surgiram no vilarejo, mas foram imediatamente confrontados por um grupo de elfos. Oka se colocou à frente, apresentando todos os seus amigos e falando que vieram apoiar a batalha contra o exército do Hugo. Porém, um dos elfos ordenou que saíssem imediatamente, já que não confiavam em humanos. Nesse momento, Potimas surgiu atrás dele e falou pro grupo permanecer. Todos ficaram chocados ao vê-lo vivo, já que tinham presenciado a Sofia matá-lo na batalha anterior. Dentro do vilarejo, Potimas explicou que Hugo estava marchando pra lá com 80.000 soldados e que todas as cidades acreditavam que Hugo era o verdadeiro herói, sem perceber que na realidade o herói era o Shun. Naquela noite, Shun começou a suspeitar que os elfos estavam tentando atraí-los para uma armadilha, já que desconfiavam que o Oka havia informado Potimas secretamente sobre sua chegada. No dia seguinte, eles chegaram ao assentamento dos reencarnados, onde os estudantes reencarnados restantes viviam e trabalhavam nas fazendas. Quando uma garota se apresentou como Sashi, o grupo logo a reconheceu como a representante de classe dele. Pouco tempo depois, os outros estudantes começaram a correr até eles, se apresentando com entusiasmo. Enquanto todos caminhavam para dentro da casa, Oka avisou que iria partir e simplesmente se afastou. Dentro da casa, os alunos continuaram se apresentando, felizes por finalmente estarem reunidos mais uma vez. Porém, após ouvir todas as apresentações, o Shun percebeu que os dois estudantes estavam faltando, e um deles era Akumo. Quando o Shun perguntou como diabos eles tinham ido parar na Vila dos Elfos, a Sashi explicou que alguns haviam sido vendidos pelos próprios pais, já que eram considerados seres misteriosos. Enquanto isso, na cidade, Akumo sentiu que o Lorde Demônio havia deixado o labirinto e estava avançando em sua direção. Por um momento, ela considerou fugir, mas então percebeu que sua mãe estava presa no extrato mais profundo. Ela estava completamente enfraquecida graças aos ataques das suas réplicas, e vendo essa chance perfeita, Akumo se teletransportou para as cavernas. Uma habilidadezinha roubada, viu? No entanto, ao encará-la novamente, esperando a vitória fácil, ela descobriu tarde demais que estava presa nas teias da sua mãe. A rainha tentou finalizá-la imediatamente, mas Akumo cortou suas próprias pernas presas e conseguiu saltar para longe. Quando a mãe tentou engoli-la com uma rajada de vento, Akumo se agarrou com todas as suas forças e ainda evitou por pouco uma labareda avassaladora. Em seguida, múltiplas teias começaram a envolvê-la, e Akumo disparou seus projéteis negros, mas eles não conseguiram causar nenhum dano. Ela sabia que seria completamente imobilizada antes de conseguir usar o seu teleporte, então ela cortou as teias desesperadamente. Ela começou a despencar e no meio da sua queda, sua mãe a cortou em pedaços e tentou engoli-la outra vez. Mesmo assim, Akumo se recusou a morrer, e enquanto tentava escapar, o cérebro mágico retornou, trazendo novos poderes absorvidos do fluxo astral da sua mãe, já que recentemente eles devoraram. Com essa força adicional, elas dispararam uma torrente de ataques devastadores, e Akumo foi regenerada
regenerada instantaneamente e todos os seus atributos aumentaram mais uma vez. Determinada a acabar com aquilo, ela exalou uma chama colossal, obliterando a mãe de uma vez por todas. Quando tudo acabou, o cérebro mágico avisou que a última das réplicas havia atravessado um portal encontrado dentro da mente da mãe. Agora ele estava dentro da própria Lorde Demônio, planejando atacá-la. Nesse momento, Akumo percebeu que a Lorde Demônio estava retornando às cavernas para exterminá-la e desapareceu imediatamente. Na cidade, um grupo vindo de um reino vizinho confrontou Akumo enquanto ela comia, acusando ela de destruir a fonte dele semanas antes. Quando os moradores tentaram defendê-la, os emissários ameaçaram declarar guerra e exigiram que ela os acompanhasse. Akumo simplesmente desapareceu, indo para a floresta com suas frutas. À distância, ela percebeu que o líder do grupo era hóspede na casa do Lorde local, pensando em deixar o território para evitar problemas. Ela também percebeu que se fosse embora, o bebê que ela havia salvado estaria em perigo mais uma vez. Então ela decidiu permanecer por perto, para ter certeza que tudo estava seguro. Para confirmar, ela resolveu espionar a Lorde Demônio e a encontrou ocupada lutando contra um grande monstro dentro do labirinto. Aliviada, Akumo tentou descansar e nesse momento um homem surgiu de um portal. Ela o reconheceu, era o mesmo homem que ela havia encontrado anteriormente. Ele se apresentou, mas o nome dele é muito complicado, então vou chamar ele de Guile. O Guile pediu para Akumo parar de atacar o Lorde Demônio, o que a deixou bem confusa, já que era a própria Lorde Demônio que estava tentando matá-la. Logo ela percebeu que ele falava sobre sua réplica, que estava dentro da Lorde Demônio. Akumo explicou que havia perdido contato com sua réplica quando exterminou a mãe, portanto não sabia o que ela estava fazendo. Então o Guile pediu para que ela deixasse a cidade e encontrasse outro lugar para viver, pois a considerava poderosa demais para permanecer perto de pessoas comuns. Akumo, no entanto, recusou. Ela revelou que desde que obteve o tabu, havia descoberto que um grupo de elfos estava tentando destruir o mundo, e ela está determinada a impedir que isso aconteça. Ao ouvir isso, Guile percebeu que não podia obrigá-la a ir embora e simplesmente desapareceu em seu portal. Logo depois disso, ela vai tirar um cochilo, mas o seu sensor apita e ela recebe uma rajada de facas. Ela desvia e usa sua habilidade para identificar o que está acontecendo. Ela vê um monte de humanos mortos e percebe que eles eram subordinados do gordinho que tentou falar com ela antes. Logo depois a gente vê o gordinho muito irritado e morrendo logo depois por causa da habilidade da aranha. Logo depois a gente vê alguns nobres comentando sobre a morte do gordinho, que foi muito esquisita. Eles começam a discutir sobre o que aconteceu e quem foi que matou o nobre, mas é então que o empregado chega, falando que o reino de Otis declarou guerra à sua nação. Logo depois vemos a nossa aranha favorita preocupada, já que ela viu que todo mundo tá indo pra guerra, e ela se pergunta se foi porque ela matou o gordinho. Ela dá uma olhada no Lorde e percebe que ele tá muito preocupado, e se pergunta se ele realmente vai perder a guerra, então ela acha que como isso é culpa dela, ela vai dar uma ajudinha. Todo mundo tá se preparando pra guerra, e uma barreira mágica é formada. Com essa barreira ninguém mais pode fugir, e então a guerra começa. Os primeiros a lutar são os elfos. A luta entre eles é intensa, mas não dá muito certo pros elfos não. Então eles são obrigados a recuar. O Hugo é muito potente e tá dando uma surra na coitada da elfa que sobrou, mas ela consegue acertar uma flecha na sua amiga e usar uma barreira no Hugo, e quando ele tá lá sendo sufocado até morrer, algo inesperado acontece, o chão começa a tremer e ela é jogada pra longe. É então que o Hugo se aproxima pra finalizá-la e a elfa reza pra alguém ajudá-la. Nesse momento o nosso querido Shun aparece pra defendê-la. O Hugo e o Shun então trocam golpes violentos até o Hugo lançar o Shun pra trás. O Hugo declarou que vai eliminar os dois, pois considerava eles as maiores ameaças ao seu reino. A elfa desejava proteger todos e se ofereceu pra enfrentá-lo, mas Keisha impediu, pois ainda estava ferida. Então o Shun e Hugo decidiram lutar sozinhos, sem interferência. O Hugo então liberou uma aura poderosa e ambos avançaram. Embora o Hugo atacasse sem parar, o Shun conseguiu atingi-lo na cabeça e socá-lo no estômago. Quando o Shun apontou sua espada, o Hugo tentou controlar sua mente, usando o brilho amaldiçoado de seus olhos, mas o Shun acabou resistindo, e desde que recebeu o título de assassino de dragões, ele se tornou resistente a todas as magias. O Hugo mandou que ele se rendesse, mas após levar outro soco no estômago e perder a espada, ele caiu, tentando se levantar. O Shun respondeu que o mundo não pertencia a ninguém, mas a todos que viviam nele. Vendo aquilo, a Sofia chamou o Hugo de fracassado e ignorante e falou que ele não passava de um brinquedo pra causa dela. Nesse instante, o comandante do exército demoníaco apareceu e anunciou que suas tropas estavam avançando pra atacar a vila. Depois de usar o exército do Hugo como distração, os demônios partiram pra aniquilar os elfos. O Shun então decidiu enfrentar a Sofia, mas quando viu a Yuri sendo levada, ele tentou correr atrás dela, porém a Sofia bloqueou seu caminho. Ele a atacou, mas a Sofia convocou sua espada do solo e com um empurrão ela o lançou pra longe, zombando dele e o chamando de garotinho fraco. Ele tentou novamente, mas ela desviou e arremessou de volta, e percebendo que o Shun não conseguiria vencê-la, o grupo decidiu ajudá-lo. Dois figurantes correram pra enfrentar o comandante demônio, trocando golpes e energia, e o perseguindo pra longe do campo de batalha, mas ao mesmo tempo a Uka disparou uma flecha, mas a Sofia agarrou e desviou de todas as outras com facilidade,
bloqueando até mesmo o escudo da Hirance. O Shun e o outro NPC tentaram golpeá-la, mas a Sophie os derrubou sem esforço. Ela explica que estava poupando eles intencionalmente, porque seu mestre ordenou ela que nenhum deles deveria morrer. Boca tentou novamente com mais flechas, mas a Sophia bloqueou tudo com naturalidade. O Shun tentou aproveitar a distração para atacá-la, mas foi arremessado para trás outra vez. Quando ele exigiu saber por que estava sendo poupado, a Sophia respondeu que é porque eles são os administradores desse mundo e precisam do poder de todos eles. Em outro lugar, vemos a nossa querida Aranha Akuma se preparando para a batalha e fazendo seu monólogo absurdo. Ela tá se deleitando com todo mundo se matando ali, já que depois ela vai pegar muito XP. Ela então se joga no meio de todo mundo e tá com uma explosão absurda. Ela tá bem feliz que subiu de nível, mas então a treta começa ao lado dela. Mas vamos ignorar essa luta aqui do PS2 e vamos pra luta mais interessante, que é a do Shun. O pessoal tá lá tretando e o grupo do Shun não tá se dando muito bem não, mas ele tá determinado a não se render, acreditando que derrotar a Sophia era a única chance de vencer a guerra. Mas então um maluco aleatório desceu do nada voando do céu e com apenas um chute derrubou o coitado do NPC que tava lá. Quando ele encarou o grupo, todos perceberam que ele era o último estudante reencarnado além da Kumo, e ninguém entendia porque ele estava se alinhando ao exército demoníaco. O garoto chamado Kyoka explicou que os ADMs haviam ordenado a destruição dos elfos, pois os consideravam uma ameaça ao mundo. Como comandante do exército demoníaco, era seu dever participar da guerra contra o povo élfico. Ao erguer sua mão, um vasto exército de demônios os cercou, porém o portal se abriu diante do Shun, e elfos surgiram acima deles, avisando que a Lorde Demônio estava invadindo a vila dos elfos e apenas Shun poderia detê-la. Antes que pudessem teletransportá-lo, o humano Kyo atravessou um dos elfos com a espada, matando ele instantaneamente. Os elfos que sobraram dispararam contra eles, mas a Sophia eliminou todo mundo com a névoa negra. A pedido do líder dos elfos, eles invocaram robôs através de portais, que avançaram imediatamente contra a Sophia. Quando ela tentou eliminá-los com sua névoa sombria, ela percebeu que os robôs eram completamente imunes ao ataque. Cercada por todos os lados, os robôs abriram fogo, mas quando a poeira baixou, a Sophia permaneceu ilesa dentro de uma pirâmide protetora. Enquanto avançava, os robôs lançaram outra sarevada de ataques, mas a Sophia liberou uma onda colossal que começou a afundá-los no chão. Os elfos dispararam outra chuva de flechas, mas a Sophia contra-atacou com outra onda devastadora, obliterando a todos. Tentando impedi-la, o Shun correu em sua direção, mas o Kyo invocou uma espada e um portal demoníaco. Ele bloqueou o ataque do Shun e o chutou pra longe. O Shun conseguiu aterrissar em pé, mas perdeu um dente no processo. Quando um exército de elfos inteiro correu em sua direção, Kyo abriu um portal demoníaco e lançou uma chuva de flechas demoníacas contra eles, eliminando todos em questão de segundos. Dois maluquinhos ali avançaram contra o cara, mas ele aparou o golpe dos dois com facilidade e bloqueou outro ataque do Shun, chamando ele de herói mais fraco da história. Ele então empurrou com brutalidade e tentou decapitá-lo, mas a Ana apareceu na frente e recebeu o golpe em seu lugar. Tentando salvá-la, o Shun começou a usar magia para curá-la, e nesse instante o sistema anunciou que ele havia alcançado o limite da proeficiência e que a skill tabu atingiu o nível 10. Logo depois que ele acordou, o sistema declarou que o tabu seria ativado, e o Shun começou a gritar de dor, incapaz de ser curado pela magia da Kate. O Hugo, aproveitando a situação, tentou atacar Sophia pelas costas, mas ela percebeu sua sombra e bloqueou sua espada com facilidade. Ela ergueu o garoto pelos cabelos, pronta para finalizá-lo, quando uma luz intensa brilhou em seu rosto, fazendo ela soltá-lo. Atrás dela, o seu mestre havia finalmente aparecido. Em outro lugar, vemos a Kumo, que depois da treta toda que deu, que eu nem falei pra vocês, ela conseguiu adquirir uma nova forma, e agora ela é meio humana, meio aranha. Ela então deixa algumas coisinhas para suas crias e vai embora, pensando no que fazer agora. Ela dá uma olhada e vê que a cidade inteira tá em chamas, e alguns elfos estão invadindo a mansão. A situação é devastadora, e os nobres estão muito preocupados com o que tá acontecendo. Eles estão se despedindo do bebê e saindo para um local seguro com ele. Mas à noite, enquanto ele tá tentando sair sorrateiramente com o bebê, ele é encontrado pelos bandidos. Ele acaba recebendo uma flecha na perna, e enquanto tenta escapar, é golpeado várias vezes por várias flechas. É então que o bebê vai lá e morde o rapaz para poder tomar conta dele. E como esse bebê é um vampiro, o cara fica super forte. Ele acaba massacrando todo mundo que tá lá com facilidade. É então que o líder dos elfos aparece. O cara é bem forte. Ele manda os elfos matarem ela, mas mesmo assim o cara ainda tá vivo e tenta protegê-la a todo custo. É então que o elfo tenta invocar um círculo mágico, mas a Kumo aparece e dá um soco bem forte na cara do maluco. O outro maluco que foi transformado em vampiro tava prestes a morrer, e a Kumo vai lá e cura ele. O elfo se pergunta quem diabos ela é, e a Kumo tenta invocar uma barreira mágica, mas o cara vai lá e desativa. Ele a reconhece como inimiga e se apresenta, e então vai pra cima dela. A luta dos dois é insana, com ele neutralizando a sua magia. Ela tenta pular pra parede, mas mal consegue dar um passo. Ela usa sua habilidade de aceleração de raciocínio pra tentar fazer alguma coisa, mas ela não consegue fazer nada, já que os status deles estão todos bloqueados. Ela então decide ir pra cima dele numa luta corpo a corpo mesmo. Ela consegue contra-atacá-lo, mas ela percebe que ele é um robô. Ela nota que precisa acabar com ele rapidamente, e os dois começam a tretar de novo, com o cara puxando uma metralhadora
metralhadora na mão do nada. Ela consegue desviar por pouco, mas acaba sendo atingida. Dando um drible nele, ela consegue perder a cabeça, mas mesmo assim bater nele. O robô percebe que precisa acabar com ela ali mesmo, senão vai dar problema no futuro. O cara continua usando a bazuca roubada, e a coitada da Kumo só pode desviar. Ela até tenta usar o seu Evil Eye, mas o cara desvia rapidinho, então ela decide esperar o momento perfeito pra atacar. De repente, a Ariel exige saber o que Potima estava fazendo brigando com a Kumo. Ele bateu o pé no chão e mandou ela se virar, e Ariel respondeu arrancando a cabeça dele com um tapa, prometendo fazer ele virar sucata. Com o inimigo derrotado, Ariel se aproximou da Kumo e propôs uma trégua. Com a sua magia de abismo, ela não conseguiria aniquilar Kumo, e a réplica da Kumo dentro dela continuava influenciando seus pensamentos, e a Ariel concluiu que seria mais vantajoso manter a Kumo como aliada. Assim, as duas apertaram as mãos, selando um acordo improvável, e enquanto isso, o verdadeiro Potimas despertou em um laboratório cheio dos seus clones. Convencido de que agora a Kumo era uma ameaça real e imprevisível, ele decidiu que da próxima vez a eliminaria sem hesitar. No dia seguinte, Kumo e Ariel deixaram a cidade juntas, e durante o caminho, Ariel convidou a Kumo para integrar o seu exército, pois pretendia destruir o Potimas verdadeiro antes que ele arruinasse o mundo inteiro. Depois disso, Ariel chamou o cara que estava protegendo a garotinha Sofia para também se juntarem ao grupo, já que ambos eram vampiros e não tinham mais um lar para ficar. O rapaz ficou bem confuso ao perceber que havia se tornado um vampiro, e a Sofia pediu desculpas por tê-lo transformado, mas ele afirmou que está feliz por poder protegê-la para sempre, então aceitou seguir Ariel rumo ao território dos demônios. Percebendo que aquele era um momento que realmente poderia mudar o destino do mundo, a Kumo decidiu seguir a eles, unindo as forças que poderiam impedir a sua destruição. E assim ela finalmente se juntou aos outros heróis, e aqui acaba o nosso resumão. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, também comenta aí embaixo, eu amo aranha, pra gente saber que você assistiu até o final. E é isso rapaziada, tamo junto, fica com Deus, valeu, falou!